Índia e Paquistão, duas potências vizinhas no sul da Ásia, compartilham uma história complexa marcada por disputas territoriais, rivalidades regionais e ambições geopolíticas conflitantes. Desde a independência em 1947, os dois países disputam a região da Caxemira, alimentando tensões que já levaram a várias guerras. É por isso que neste vídeo convido você a descobrir a história das relações entre esses dois países, os conflitos e também a situação atual. Preparados? Então aqui vamos nós! A história das relações Índia-Paquistão começou no fim do Império Britânico na Índia em 1947. Durante este período de descolonização, os britânicos, sob pressão de movimentos nacionais, decidiram dividir o continente sub-indiano em dois estados separados: a Índia, predominantemente hindu, e o Paquistão, predominantemente muçulmano. Esta divisão, baseada em diferenças religiosas, levou a deslocamentos populacionais em massa e a violência intercomunitária, o que deixou mais de 1 milhão de mortos e milhões de deslocados. Essa separação brutal deixou cicatrizes profundas e, desde os primeiros anos de existência, Índia e Paquistão se tornaram rivais. Um dos principais pontos de tensão entre os dois países é a Caxemira, região montanhosa localizada entre a Índia e o Paquistão. Ela também interessa a atores externos como a China, que controla parte da região desde uma breve guerra com a Índia em 1962. As tensões fronteiriças entre a China e a Índia em Ladakh, particularmente com os confrontos de 2020, complicaram ainda mais a situação, já que Pequim mantém boas relações com o Paquistão. As relações trilaterais entre Índia, Paquistão e China influenciam fortemente o contexto estratégico da região. Mas voltemos às relações indo-paquistanesas. Na época da independência, os estados principescos tinham teoricamente o direito de escolher sua vinculação a um ou outro país. Naquela época, a Caxemira era governada pelo Maharaja Hari Singh, um hindu, enquanto a maioria da população era muçulmana. Ele hesitou entre se juntar à Índia ou ao Paquistão, na esperança de permanecer independente. Decidiu assinar um acordo de adesão com a Índia, e essa decisão desencadeou a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, que durou de 1947 a 1948, e terminou com o cessar-fogo e a criação de uma linha de controle, dividindo a Caxemira em duas partes. Desde então, cerca de 1/3 é controlado pelo Paquistão e 2/3 pela Índia. A Segunda Guerra Indo-Paquistanesa eclodiu em 1965. Foi desencadeada pela Operação Gibraltar do Paquistão, cujo objetivo era se infiltrar na Caxemira indiana e provocar uma revolta. Em resposta, a Índia lançou ofensivas na Caxemira e no Punjab. O conflito terminou em um cessar-fogo mediado pela ONU, com pesadas baixas de ambos os lados. A Terceira Guerra Indo-Paquistanesa ocorreu em 1971 e se concentrou principalmente no leste do Paquistão, que mais tarde se tornou Bangladesh. O conflito foi desencadeado por tensões étnicas e políticas entre o povo bengali e o governo paquistanês. A Índia apoiou as forças bengalis, e o conflito levou à independência de Bangladesh. Na década de 1970, a Índia começou a desenvolver um programa nuclear militar e conduziu seu primeiro teste nuclear em 1974. Em resposta, o Paquistão iniciou seu próprio programa nuclear, apoiado por ambições de paridade estratégica. Em 1998, a Índia e depois o Paquistão realizaram testes nucleares, se estabelecendo como potências nucleares em uma região já tensa. Por fim, o conflito de Kargil ocorreu entre maio e junho de 1999, desencadeado pela infiltração de combatentes paquistaneses na região de Kargil, na Caxemira indiana. As forças indianas travaram uma série de batalhas para repelir os infiltrados, resultando em uma vitória indiana. Como era de se esperar, esses conflitos tiveram um impacto profundo nas relações entre Índia e o Paquistão e tiveram consequências duradouras para a região. A Caxemira continua sendo uma região de maioria muçulmana na Índia, e as tensões locais são exacerbadas pelos movimentos de independência. Esses movimentos enfrentam forte repressão do exército indiano, e a região está se tornando uma das mais militarizadas do mundo. A região é marcada pela presença de grupos armados, alguns pró-independência, outros pró-Paquistão, acusados pela Índia de se beneficiarem de apoio direto ou indireto do Paquistão. Esses grupos estão por trás de ataques contra forças indianas e civis.
O Paquistão nega apoiar esses grupos, mas diz que apoia os direitos de autodeterminação. No entanto, ataques como o de fevereiro de 2019, onde 40 membros das forças indianas foram mortas por um grupo baseado no Paquistão, reacenderam as tensões. Em resposta, a Índia realizou ataques aéreos contra supostos alvos terroristas no Paquistão. E os dois países se viram novamente à beira da guerra. As tensões atingiram um novo pico em agosto de 2019, quando o governo indiano, sob o controle do primeiro-ministro Narendra Modi, decidiu revogar o artigo 370 da Constituição, que concedia status especiais ao estado de Jammu e Caxemira. A decisão removeu a autonomia da Caxemira indiana e dividiu a região em dois territórios administrativos, Jammu e Ladakh, sob o controle direto de Nova Delhi. O Paquistão e muitos moradores da Caxemira denunciaram a medida como uma violação dos direitos da região. A medida foi acompanhada por prisões em massa, um bloqueio total do estado e um apagão das comunicações que durou meses. Além disso, a Índia reforçou suas forças armadas na região para combater os protestos. Desde a suspensão do artigo 370 em 2019, as autoridades indianas restringiram a liberdade dos meios de comunicação e as manifestações públicas, limitando drasticamente as liberdades civis. O país também tornou possível que indianos de fora da região comprem terras e encontrem empregos e bolsas de estudo no governo. Esta política foi denunciada por defensores dos direitos humanos como colonialismo de assentamento. Em dezembro de 2023, a Suprema Corte confirmou a retirada da semi-autonomia da Caxemira. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, imediatamente acolheu a decisão que ele descreveu como histórica. A Suprema Corte da Índia também ordenou que eleições em Jammu sejam realizadas, dizendo que elas devem ser equiparadas às de outros estados indianos. O evento mais recente, em agosto de 2024, foi quando 2 soldados indianos foram mortos em combates com separatistas da Caxemira. Um mês antes, os combatentes deixaram 11 soldados indianos mortos. O ano de 2024 mostrou um aquecimento nas relações entre a Índia e o Paquistão. Em março de 2024, depois de 2 países não terem relações comerciais por mais de 4 anos, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão sugeriu que a reconciliação poderia vir por meio do comércio. Isso se deve à pressão dos círculos empresariais paquistaneses, que emitiram apelos para alertar sobre a situação comercial com a Índia. O Paquistão compra produtos da Índia, mas via Dubai ou Singapura, o que aumenta os custos consideravelmente. Islamabad importou quase 2 bilhões de dólares em produtos indianos. Mas no momento, nada parece estar concluído. Em junho de 2024, o primeiro-ministro do Paquistão parabenizou o primeiro-ministro nacionalista hindu no dia seguinte à sua posse. Em outubro de 2024, o ministro das Relações Exteriores da Índia chegou a Islamabad para participar de uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização intergovernamental cujo objetivo é promover a cooperação entre seus Estados-membros em vários campos. Esta é a primeira visita de um ministro das Relações Exteriores indiano ao Paquistão em quase uma década. Isso significa que estamos nos aproximando de um aquecimento das relações entre a Índia e o Paquistão. Só o futuro dirá. As relações entre a Índia e o Paquistão oscilam entre as hostilidades abertas e esforços de diálogo. Embora os dois países mantenham laços comerciais limitados e relações diplomáticas sob vigilância, as tensões da Caxemira e a questão do terrorismo continuam pesando muito. Seu arsenal nuclear torna improvável uma guerra total, mas o risco de conflitos localizados continua alto, e qualquer incidente pode desencadear uma grande crise. A paz, embora desejada por muitos participantes regionais e globais, continua comprometida pelas questões profundas em jogo e pelas recentes escaladas.